Paulo Guedes chegou ao governo Bolsonaro como um dos principais nomes do presidente para salvar a economia do país. O que nós devemos aos ministros, em especial ao Paulo Guedes aqui, é muito, e nós reconhecemos isso daí. Eu tenho certeza que, assim como foi um dos poucos que eu conheci antes das eleições, ele vai continuar conosco até o nosso último dia. Mas, passado 3 anos, Paulo Guedes passou de super-ministro para uma figura quase que decorativa na administração federal. Prova disso é que, a partir de agora, a gestão do orçamento público, que era de responsabilidade do posto Ipiranga, terá que ter aval do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. O governo federal promoveu uma mudança na maneira como o orçamento da União é manipulado. Antes, a gestão era responsabilidade do Ministério da Economia. Agora, esse poder será dividido com o Ministério da Casa Civil. Esse movimento de Jair Bolsonaro para empoderar o Centrão às vésperas da campanha eleitoral é parte de uma estratégia para não perder apoio no Congresso e tentar se reeleger. O ato apresenta uma mudança em relação aos últimos 25 anos, em que a equipe econômica sempre deu a última palavra em relação ao orçamento. Agora, é o ministro Ciro Nogueira que vai decidir sobre o remanejamento de verbas, alterações de despesas, a abertura ou reabertura de créditos extraordinários e a abertura de créditos especiais. Quem nos explica mais sobre essa mudança é a repórter especial do Estadão e colunista da Rádio Eldorado, Adriana Fernandes. Ninguém pede o que já não tinha. Paulo Guedes, o ministro da Economia, ele já não tinha o poder sobre a execução financeira. Essa é uma decisão da AGEL, da Junta de Execução Orçamentária, um colegiado econômico, com a presença da equipe econômica, mas, sobretudo, político. A decisão de execução sempre foi mais política do que financeira. A equipe econômica muito mais preocupada com o cumprimento das regras fiscais, do teto de gastos, que é a regra que impede o crescimento das despesas acima da inflação de um ano para o outro, e os políticos ali, os ministros políticos todos brigando por espaço no orçamento. É isso que vem mais claro com a decisão do Palácio do Planalto, do presidente Jair Bolsonaro, de transferir o poder, a última palavra na questão orçamentária de execução, para o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, chefe, uma liderança, presidente do PP, uma importante liderança do Centrão, vai ter que agora acomodar toda a pressão pelos recursos do orçamento que se repetem, a mesma que a gente viu no ano passado, quando no primeiro trimestre, houve um impasse muito grande em relação ao orçamento, porque os parlamentares, eles cortaram muitas despesas obrigatórias na elaboração do orçamento, na votação do orçamento, e o que aconteceu é que essas despesas obrigatórias que foram cortadas foram feitas para acomodar um número muito grande de emendas parlamentares, sobretudo as emendas de relator, aquelas do chamado orçamento secreto revelado pelo Estadão. Agora, o governo vive, um ano depois, mais uma crise orçamentária por causa das emendas e de outros recursos que estão ali divididos, né? Foram divididos pelo relator, deputado Legal, na votação do orçamento, no projeto do orçamento. O que acontece na prática é que se prometeu muito mais, se prometeu na peça orçamentária uma quantidade muito maior de recursos para o mundo político, maior do que aquela que o orçamento comporta, porque há despesas que têm que ser feitas, como é o caso das despesas de pessoal, que o relator cortou 3 bilhões dos recursos destinados ao pagamento da folha de pessoal, e esse dinheiro vai ter que ser reposto. E é isso que está em briga. Os cálculos do governo apontam um volume maior de
9 bilhões de reais acima daquilo que foi acordado. Isso é que terá que ser acomodado e será acomodado agora por Ciro Nogueira, que será uma espécie de árbitro, né, da decisão política de dizer quem vai ou quem não vai receber esses recursos. Então é isso que está no jogo, é isso agora que Ciro Nogueira vai ter que fazer essa divisão aí de recursos numa briga que tem tudo para ser explosiva. No entanto, este é só mais um capítulo da derrocada de Paulo Guedes dentro do governo de Jair Bolsonaro. As tão esperadas respostas para a economia prometidas por Paulo Guedes, tais como as reformas administrativas e tributária e privatizações de grandes estatais, não vieram. E muitos acusam o governo também de não se empenhar nas causas. Se nada for feito, o que vai existir é uma ameaça aos atuais salários. Foi a mesma coisa da Previdência. E muitos estados estão com dificuldades. Atrasaram pagamento de aposentadoria, atrasaram salários. Mesmo os salários correntes estão sendo atrasados. Como foi dito, não é uma questão de ideologia, é uma questão de sobrevivência financeira. Durante a pandemia, entrou na discussão o chamado teto de gastos, instrumento que impede o governo de aumentar suas despesas. Paulo Guedes reconheceu uma debandada em sua pasta e disse que integrantes do governo estavam empurrando Bolsonaro para o impeachment. Mas Bolsonaro bateu o pé, assim como apoiadores no Congresso Nacional, e o ministro teve que apoiar a aprovação do parcelamento dos precatórios em 10 anos para financiar um programa social chamado Auxílio Brasil. Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno a proposta de emenda à Constituição que permite o parcelamento de precatórios e altera o cálculo do teto de gastos. A PEC abre espaço fiscal no orçamento da União para o pagamento do Auxílio Brasil no valor mensal de R$ 400. Fora isso, Guedes viu a inflação chegar na casa dos 2 dígitos e o PIB não decolar, como dizia o próprio ministro. Então o Brasil está decolando mais uma vez. Apesar da crise hídrica, apesar de tudo isso, apesar da inflação subindo, o Brasil se levantou e começou a caminhar. Paulo Guedes tem colecionado também atritos dentro do governo, principalmente o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Se ele está falando mal, tem 3 coisas. É despreparado, é desleal e é um fura-teto. Está confirmando que é um fura-teto. Então eu espero que ele não tenha falado nada de mal. Em 2021, a pasta perdeu a parte que tinha da área do trabalho, que voltou a ser um ministério sob o comando de Onyx Lorenzoni. Agora pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro confirmou a nomeação de Onyx Lorenzoni ao Ministério do Emprego e da Previdência. Até então, a pasta era uma secretaria subordinada ao Ministério da Economia. Lorenzoni, para lembrar, é deputado federal pelo Democratas e também um dos expoentes do chamado Centrão no Congresso. Além disso, há uma pressão para que Jair Bolsonaro recrie o Ministério do Planejamento, que hoje está sob os cuidados de Paulo Guedes. Mas não foram apenas problemas dentro do governo que enfraqueceram o posto Ipiranga de Bolsonaro. A revelação de que Paulo Guedes mantém uma empresa em um paraíso fiscal serviu para aumentar a pressão no governo sobre o ministro. Uma investigação internacional aponta que o ministro da Economia, Paulo Guedes, é dono de uma empresa num paraíso fiscal. A empresa offshore teria sido criada em 2014 e tem mais de 9,5 milhões de dólares investidos. No Planalto, o titular da Economia enfrenta uma série de críticas e há quem defenda sua demissão, inclusive. A relação de Guedes é especialmente ruim com a ala política do governo, que cobra o ministro pelas dificuldades enfrentadas em matérias econômicas.
Ministros palacianos já não escondem que querem ver o comandante da pasta pelas costas e se mostram contrariados com o apego do economista ao cargo. Nas palavras deles, ninguém aguenta mais o Paulo Guedes, mas ele só sai dali à força. Aliás, ontem mesmo o presidente Jair Bolsonaro disse que Paulo Guedes segue no governo. No entanto, há algumas informações de que alguns nomes já estão sendo estudados. Para conversar conosco sobre o aspecto político dessas mudanças, vamos bater um papo com o repórter do Estadão em Brasília, Breno Pires. Tudo bem, Breno? Tá bom. Tudo ótimo, Gustavo. Prazer estar aqui com você e com os ouvintes. Bom, Breno, explicando desde o começo, né, para essa última decisão do presidente Jair Bolsonaro em relação ao ministério do Paulo Guedes, né? Como é que fica agora essa história de o Ciro Nogueira tutelar Paulo Guedes em relação ao orçamento público? Como na prática isso vai funcionar? A mudança que ocorreu nessa semana passada, com o decreto presidencial que deu à Casa Civil, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, um poder de certa forma, revisar as decisões, os atos que o ministro da Economia, Paulo Guedes, queira fazer na área da economia, é uma mudança formal que chama a atenção, porque pela primeira vez dá esse poder, um poder legítimo, digamos assim, no papel, para o chefe da Casa Civil, que é responsável pela articulação do governo, um poder de atuar diretamente em questões orçamentárias, que sempre foi da parte da Fazenda, né? Antigamente, você tinha uma atuação ali, principalmente de dois ministros, o ministro da Fazenda e o ministro do Planejamento, que é uma figura que foi abolida nesse governo. Ficou tudo concentrado na mão de Guedes, só que agora o Guedes vai ter uma instância revisora. Não quer dizer que já não fosse assim na prática. Por que eu digo isso? Porque as decisões políticas vêm sendo cada vez mais frequentes do que as decisões técnicas preocupadas com as questões fiscais, em que tudo esteve em ordem do ponto de vista das contas públicas. O ministro Paulo Guedes, por exemplo, na questão do orçamento de 2022, ele pouco participou, ele pouco influiu na definição das verbas. Uma das coisas que ele pediu para o Congresso foi que fosse aberto um crédito para que o presidente Bolsonaro pudesse viabilizar um projeto político dele, que era o aumento de salário para as carreiras de policiais federais, né, tanto da Polícia Federal quanto da Polícia Rodoviária Federal. Então, de certa forma, essa mudança, ela chancela algo que já havia acontecendo nos bastidores, que era, muitas vezes, o Paulo Guedes estar perdendo as quedas de braço em relação à definição de prioridades orçamentárias, de remanejamentos, mas também tem um efeito simbólico aí, que é você estar também permitindo que a Casa Civil, de alguma maneira ou de outra, possa se envolver nas questões de gestão de emendas parlamentares também, que é um problema, um ponto de tensão constante na relação do governo com o Congresso. A gente viu no fim do ano passado um movimento de aprovação da PEC dos precatórios, que gerou uma abertura de créditos para o orçamento para gastar com emendas. Então, assim, tem muitas emendas que vão ser executadas esse ano, são 16 bilhões de reais de emendas de relator geral do orçamento, que é o chamado orçamento secreto, né? Tema de reportagens do Estadão, que puderam mostrar na prática como é que funciona esse mecanismo de destinação de verbas para aliados do governo em troca de apoio. Agora, o mais curioso assim, é que essa fragilização do Guedes, essa fragilização vem em um contexto em que os principais projetos que ele prometeu, né, como ministro, os planos dele, de zerar déficit, de privatizações, de tantas outras reformas que ainda não saíram do papel, nem andaram no Congresso. Então, assim, você tem um governo que entrega o orçamento, entrega a gestão para o Centrão, mas não consegue aprovar aquilo que deseja. E quando aprova só na Câmara, mas emperra no Senado. Foi o caso, por exemplo, da reforma do imposto de renda e também da privatização dos Correios. Então, você tem um ministro que não apita, perdeu a credibilidade, e mesmo com uma série de concessões que o governo tem feito para o Congresso, para o Centrão, não existe uma acomodação em que cada um fique do seu lado, não. O Centrão continua avançando e essa foi a última casa avançada pelo Centrão nesse tabuleiro, né? A minha próxima questão, inclusive, com você, Breno, é exatamente isso, né? Esse movimento mostra que as forças
que são contra Paulo Guedes, né, ou que atuam pela saída de Paulo Guedes do Ministério da Economia. E aqui eu digo tanto as forças dentro do governo como no Congresso Nacional e até de aliados do presidente Jair Bolsonaro. Essas forças estão vencendo a queda de braço contra o ministro? Olha, o que se tem é um conjunto de atos e decisões e o enfoque que vem do Palácio do Planalto nesse momento, a partir do presidente da República, é a reeleição. E a reeleição coloca em risco, sim, os planos do Paulo Guedes, porque em vez de você ter um governo voltado, os ministros voltados à aprovação de projetos, das reformas, das pautas que queira avançar no Congresso, você tem o pessoal preocupado com gastos, né, que vão poder permitir mais inaugurações, mais eventos, mais demonstrações de poder dos parlamentares nas bases e também do presidente da República. Que essa relação do Bolsonaro com o seu partido atual, o Partido Liberal, PL, ela é movida tão somente por dinheiro, por recursos, por emendas e cargos, né? Sem falar nos cargos, que também balcão de negócios na parte das emendas e também nos cargos. Vide essa disputa para fazer o comando do Banco do Nordeste, né, que o Valdemar Costa Neto está tentando levar. Desculpa, só um parênteses. Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, foi condenado no mensalão, cumpriu pena e está livre. Então, você tem uma agenda econômica liberal que vem sendo prometida, né, pelo Paulo Guedes, ele representa isso, ele é oriundo da Escola de Chicago, ele que defende, só que essa agenda econômica liberal, ela se esvai no momento em que a agenda econômica se torna mais política, que é voltada a gastos, até mesmo perdulários, porque uma das coisas que a gente tem visto nessas emendas parlamentares, no caso do orçamento secreto, que os gastos são sem critérios, não necessariamente vão trazer desenvolvimento. Então, assim, não é um desenvolvimentismo pensado, ele é mais uma permissão que você está dando para os parlamentares fazerem o que querem com o dinheiro, contanto que eles aprovem e façam campanha para o presidente ser reeleito, enfim. E também o blinding do impeachment, né, que a sombra do impeachment, ela está aí presente em todas as negociações políticas desde o início da pandemia, quando o presidente Jair Bolsonaro decidiu colocar em risco a população em torno de sua visão que diz respeito, que vai contrariando o consenso científico mundial. E a gente também não pode esquecer, né, que aquele super ministério da economia, né, que tinha não só a pasta da economia, mas também tinha trabalho, tem a do planejamento, começou a ser desmantelada, né, esse superministério. Foi tirado, por exemplo, a pasta do trabalho e foi dada ao Onyx Lorenzoni, né, esse Ministério do Trabalho. E há quem defenda a recriação também do Ministério do Planejamento, que seria mais uma alça a ser tirada ali de Paulo Guedes, né? Esse movimento, ele deve se concretizar em 2022, essa pressão por tirar poderes de Paulo Guedes? Bom, a gente já está vendo na prática que isso está acontecendo, né? Mais significativo do que a recriação do Ministério do Planejamento é você permitir que a Casa Civil também faça parte da execução orçamentária. Quer dizer, não precisa criar novamente um ministro do Planejamento para poder enfraquecer o poder de Guedes. Agora sim, como eu estava dizendo, né, existe uma série de pressões, né, do Congresso, e sabe uma coisa que é interessante também, Gustavo? Que sempre que tem alguma concessão feita pelo Ministério da Economia, vem uma justificativa do Guedes, assim, uma justificativa política, né, de que era necessário, que a política é assim, que assim funciona. E aí vem nos bastidores também aquelas informações de que a pressão vai diminuir, que agora vai se estabilizar a relação, né? Até estava lendo aqui um noticiário ali por volta de outubro, quando teve algumas mudanças quando estava para ser aprovada ali a questão da PEC dos precatórios, né? Enfim. E o pessoal falava, não, que depois disso o Centrão ia dar uma aliviada. E não, né? A verdade é que não, a pressão avança e ela é constante. Não temos nenhum indicativo de que vai diminuir ao longo desse ano. E também o que a gente percebeu já o ano passado, né, Breno, foi aquela debandada de profissionais do Ministério da Economia, né? Sim, os principais assessores, né, do ministro Paulo Guedes deixaram os cargos. Isso. Por não concordarem com a condução, o rumo que as coisas estavam tomando, né? E a postura do ministro Paulo Guedes de certa forma,
tentar tapar o sol com a peneira, porque certa vez ele disse, né, que só vai deixar, quando perceber que a coisa está indo para o rumo errado, ele deixa o governo, né? A coisa já foi para o rumo errado há muito tempo e ele continua sem indícios de que deixará. Aliás, essa seria até minha última pergunta para você, né? E acho que muita gente que está nos ouvindo nesse momento tem a mesma pergunta, que é que diante de tudo isso que está acontecendo, né, o planejamento, a política pensada por Paulo Guedes já foi para o espaço há muito tempo, por que ele insiste em ficar no cargo? Por que ele continua no governo mesmo sofrendo sucessivas derrotas? Olha, por mais que ele esteja no momento sendo tutelado, né, que foi até o termo que a gente usou na coluna, no artigo publicado no Estadão nessa sexta-feira, ele aposta também numa possível recuperação da economia, né? Isso que ele vende para o mercado, que ele vende no discurso. Ele acredita que é possível ter uma recuperação. E se ele deixar o cargo agora, nesse momento, então pode ser que ele fique com essa passagem negativa no currículo, né? Digamos assim, ele ainda tem esperança de poder virar o jogo, digamos assim, né? E está em jogo também a reeleição ou não do presidente Jair Bolsonaro, que é o candidato dele. Ele é bolsonarista, ele se identifica com o Bolsonaro e ele também entende que ruim com ele, pior sem ele, né? Esse é o argumento do Paulo Guedes e do que se vê noticiado das conversas dos interlocutores dele, né? Então é algo que está no meio de uma guerra, está no meio de uma batalha, né, que nesse momento é reeleição, e ele vai fazer o que for necessário para que o presidente possa se reeleger. E só um adendo, Breno, eu lembro logo no começo do governo Bolsonaro, né, que as lives ou até entrevistas coletivas em que ele estava do lado do Paulo Guedes eram leves, os dois trocavam ali brincadeiras, enfim, né, tinha ali um clima bom. E nas últimas vezes que nós vimos os dois juntos, o clima era meio tenso no ar, né? Mal se olhavam, o Bolsonaro sempre com aquela cara fechada, né? Como é que tá a relação entre Jair Bolsonaro e Paulo Guedes? Olha, bom, com essa perda de espaço do Guedes, né, e a noção também de que o foco é a reeleição, então ficou uma coisa mais protocolar, né, nesse período, e burocrática. O Bolsonaro conta com a figura do Guedes, que tem credibilidade no meio econômico liberal do pessoal da Faria Lima, por exemplo, né? Para esse pessoal, o Guedes ainda ele é bem visto, porque eles entendem que se o Guedes não está conseguindo aprovar as coisas é por causa da pressão política, mas no fundo é isso, né? É uma relação que está desgastada, mas é interessante para o presidente Jair Bolsonaro que o Guedes continue, pelo menos por enquanto. Se ele sair, será por pressão do meio político. Bom, nós conversamos com o repórter do Estadão lá em Brasília, Breno Pires, que nos trouxe aí um pouco sobre como é que está a situação, né, do ministro da Economia, Paulo Guedes, lá dentro do governo Bolsonaro. Breno, queria te agradecer mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, um prazer estar com vocês e até uma próxima. Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, a produção e edição é de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail podcast@estadão.com. Um abraço e até mais.